para a gente falar do grupo econômico, a gente vai lá no artigo 2º da CLT, para ser bem pontual e objetiva, para a gente aproveitar ao máximo. O artigo 2º tem 2 parágrafos importantes. O artigo 2º e o artigo 3º, desculpa, o parágrafo 2º e o parágrafo 3º do artigo 2º da CLT. Então, o que a gente tem? Quando a gente fala em grupo econômico, você vai imaginar assim, ó, grupo. Então, eu tenho empresas reunidas. Eu não posso ter um grupo com uma pessoa só. Então, eu tenho várias empresas reunidas. E o que diz o parágrafo 2º do artigo 2º da CLT? Que a responsabilidade entre as empresas do grupo é solidária. Então, você vai pensar numa solidariedade. Devedores solidários devem a dívida, né? Devem aquilo ao mesmo tempo. Eu posso cobrar de um, cobrar de alguns ou cobrar de todos. E o que também o parágrafo 3º, que foi incluído com a reforma trabalhista, trouxe? Que quando a gente estiver num grupo econômico, não basta mera identidade de sócios majoritários, pura e simplesmente para caracterizar o grupo. Claro que se eu olho os contratos sociais e o mesmo sócio majoritário aparece, você, opa, isso aqui está me parecendo um grupo econômico. Mas vá ao parágrafo 3º, isso pode vir, né, como uma questão, por exemplo, e eles explorarem isso no efeito de uma questão de prova. E aí vai olhar assim, ó, não basta a mera identidade de sócios majoritários, eu tenho que ver o quê? Eu tenho que ter um atuar conjunto entre essas empresas, eu tenho que ter ingerência de uma empresa na outra, eu tenho que ter um atuar conjunto entre elas para, de fato, ter a caracterização do grupo econômico. Aí eu passo para a Ana, para a gente falando um pouquinho cada uma. Ana, se a gente pensar num grupo econômico, o que você acha de importante para dentro, por exemplo, de uma petição inicial? Vou deixar aí contigo. Isso, então, quando a gente vai fazer uma petição inicial, né, para a nossa segunda fase que envolve um grupo econômico, a gente vai ter que colocar na qualificação todas as empresas e fazer a qualificação de todos esses integrantes do grupo econômico. Então, se a prova vier com 2, 3 empresas, a gente vai ter 2 ou 3 réus. Claro que, Ju, pelo andar da carruagem dos gabaritos da FGV, se por acaso o aluno não se atentar para isso e colocar só uma das empresas, que era o empregador, certamente ele vai ter a peça corrigida, porém ele vai perder nota, né? Porque ele não colocou lá mais um réu na qualificação e certamente se ele não colocou esse outro réu, é difícil que ele aborde isso também lá no mérito, né? E daí isso que é importante. Essa situação do grupo econômico é um assunto que a gente aborda no mérito da petição inicial, que a gente abre lá como grupo econômico ou responsabilidade dos réus. Vai usar justamente esse substrato fático que está lá na questão, eu não preciso inventar nada, eu copio da questão. Vai usar aí os artigos que você mencionou, né? Artigo 2º, parágrafo 2º e 3º da CLT. E o teu pedido vai ser de que se reconheça a existência de grupo econômico e a responsabilidade solidária dos réus, né? Como nesse caso eu não tenho um pedido de natureza pecuniária, né? Uma condenação em pecúnia, não precisa fazer indicação do valor daí na petição inicial, né? Só o reconhecimento do grupo e a responsabilidade solidária aí, então, desses integrantes do grupo. Ju? Perfeito. Eu acho também que a gente tem que ficar sempre atento, principalmente quem está se preparando para a segunda fase, que às vezes não cai dentro da peça processual, mas pode ser uma questão. A gente já teve questão falando do tema, e só que depois que a gente teve a reforma trabalhista e que a gente teve uma nova redação do parágrafo 2º e foi incluído o parágrafo 3º, eles não trouxeram para uma questão da segunda fase. Então, eu acho que por ter sido alterado pela reforma, todos esses pontos que foram, né, mudados e alterados pela reforma trabalhista são fortes candidatos para aparecer na segunda fase e na primeira também, né? Isso, e eu até comentei, né, Ju, da petição inicial, mas, por exemplo, hoje dá para aparecer como tese de contestação se aparecer uma situação assim, de que as empresas só tinham identidade de sócios, mas que não tinha nenhuma outra ligação ou hierarquia ou ligação econômica entre elas. Ou dá para aparecer também num recurso ordinário, por exemplo, você está advogando pelo trabalhador e o juiz dá a sentença reconhecendo o grupo econômico, mas estabelece uma condenação subsidiária. Então, aí você faria um RO dessa parte que, sendo grupo econômico, a responsabilidade tem que ser solidária. Então, dá para vir abordado aí de diversas maneiras. Perfeito, perfeito.